Meus irmãos, há algumas lições importantes aqui. Eu li um pedaço dessa história, para que não ficasse uma leitura assim tão extensa, mas é uma passagem maravilhosa, e eu vou resumir rapidinho para vocês. Nós temos aqui um cenário de guerra, que está acontecendo de 3 reis contra 1. Então, os 3 reis que estão lutando aqui, nós temos o rei de Israel, reino do norte. Já vou relembrar com vocês essa nomenclatura, reino do norte e sul. Temos o rei Josafá, que é rei do sul, do reino do sul. Temos o rei de Edom, que acompanha esses dois. Temos o rei de Moabe, que é o rei que vai ser alvo dessa campanha militar. Então, 3 reis vão guerrear contra o rei de Moabe. Israel, nesse tempo, está dividido em 2 reinos, como os irmãos já ouviram, várias mensagens, vários ensinos. Há reino do norte, com as suas 10 tribos, e a reino do sul, com 2 tribos. Reino do norte tem a sua fama de ter reis que andaram mais longe dos caminhos do Senhor. Reino do sul com fama de alguns reis um pouco melhores, que seguiram o exemplo de Davi e tiveram um reinado mais próximo da palavra do Senhor. O rei Josafá é um desses reis que seguiu os mandamentos do Senhor. Essa divisão, ela acontece logo após o reinado de Salomão. Seu filho Roboão não anda segundo os caminhos de Salomão, ele ouve conselhos da sua geração, e por conta desses conselhos ele toma atitudes que pesam o povo, então o povo se divide. Deus também corrobora com isso, porque Deus queria tratar a nação, Deus queria corrigi-la por conta dos seus pecados. Então todo o cenário, por mais confuso que estava, era plano de Deus, estava também sob o controle do Senhor. Os reis vão trocando, vão morrendo, novos reis vão surgindo, e chegamos a esse tempo da história. E por que essa guerra que vai acontecer? Essa guerra vai acontecer porque o rei de Moabe era um rei vassalo, ou seja, um rei que pagava impostos para o rei Jorão, que era o rei do norte de Israel, rei de 10 tribos. Esse rei de Moabe, ele, segundo aqui diz o texto, ele era um grande criador de gados. Então o imposto que ele pagava para o rei Jorão era em gados, algo em torno de 100 mil cabeças de gado, ou 200 mil cabeças de gado, que ele pagava anualmente para o rei do norte. Enquanto o reino do norte foi governado por Acabe, que era o pai de Jorão, esse rei de Moabe, ele foi mantendo a sua fidelidade, pagava o seu imposto certinho anualmente, para que o rei de Israel não se voltasse contra ele. Ele temia Acabe. Porém, quando Acabe morre e Jorão, seu filho, assume o trono, o rei de Moabe vê uma brecha para parar de pagar esse imposto, para parar de sacudir esse jugo do seu ombro e não demandar mais aqueles tantos de carneiros e cordeiros que teria que mandar para o rei de Israel anualmente. Quando essa ruptura acontece, o rei Jorão, ele se vê obrigado a entrar numa guerra para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força, para não abrir mão, para não ficar com fama de covarde diante das outras nações. E ele resolve levantar uma guerra contra Moabe, que estava bem próximo da fronteira de uma de suas tribos. Para que essa campanha militar acontecesse, ele não tem coragem de ir sozinho. Então Jorão manda uma mensagem para Josafá e diz: Josafá, vou ter guerra contra Moabe, você vai comigo? O Josafá responde: eu vou com você. Meu povo vai ser o teu povo, meu exército vai ser teu exército, a gente vai descer para essa guerra. No meio do caminho eles resolvem levar também o rei de Edom, que não tinha nada a ver com a história, mas como era um rei vassalo de Judá, de Josafá, ou seja, pagava imposto para Josafá, obrigatoriamente teve que ir também com Josafá, por conta também do seu território ser interessante durante a passagem até chegar a Moabe. Esse é o resumo. Eles vão para uma campanha militar de 7 dias, e durante 7 dias eles não encontram água. Para 3 exércitos, seus animais, seus serviçais, não acham jeito. São 3 exércitos, 3 reinos marchando por 7 dias, e eles não estão encontrando água. Nos locais que eles passaram, geograficamente, haveria água. Só que quando eles chegaram nesses lugares, os ribeiros haviam se secado, não havia água ali. Então, por 7 dias, você imagina uma peregrinação cansativa, pesada, porque estamos falando de um movimento de 3 exércitos, os seus animais de guerra, os seus animais de consumo, né, os animais que morreriam para satisfazer a fome, para saciar a fome desse exército. Enfim, há uma multidão de gente, de animais seguindo esse exército. É uma campanha militar muito grande, são 3 exércitos, que estão sem água, que estão com risco de morrer,
porque algo essencial à vida está faltando e é água. Quando esse cenário vem sobre eles, esse grande aperto, eles começam a ter os seus posicionamentos. A gente vai ver um pouco disso aqui na mensagem. Como posicionou-se o rei Jorão no momento da crise, do aperto, da falta d'água, da morte que está chegando. Ele culpa a Deus dizendo: olha, Deus trouxe 3 reis para matar nesse vale. O rei de Edom entra mudo e sai calado da história. Não fala no começo, não fala no meio, não fala no final. É um morto no cenário. E o rei Josafá é aquele que se posiciona e resolve pedir para que se encontrasse um profeta do Senhor naquele cenário, para que por ele se consultasse a Deus e uma palavra de Deus salvasse aqueles 3 reis. Quando eles mencionam o desejo de querer encontrar um profeta, se é mencionado o nome de Eliseu, e é esse texto que eu li com você. Eliseu é encontrado e é consultado sobre o que eles deveriam fazer. Nesse momento ele diz: olha, a palavra de Deus é, enquanto um homem tocava harpa, Deus revela o seguinte: Eliseu, a palavra é essa: façam muitas covas no vale onde vocês estão, porque mesmo que vocês não sintam o vento e não vejam chuva, o vale vai se encher de tanta água que vai saciar o exército e os rebanhos de vocês. Esse é o cenário. O que isso quer nos ensinar? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? O rei Jorão, no começo do capítulo, ele é apontado como um rei que repetiu os pecados de seu pai. Ele apenas se livrou de um pecado. O pai de Jorão era idólatra. E Jorão, ele derrubou uma das colunas de Baal, só isso. Os outros pecados, bezerros de ouro, outras idolatrias, ele não se livrou. E foi levando a sua vida, esquecendo-se de Deus, desrespeitando os mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que ele foi tão ruim que ele só não foi pior do que o seu pai, mas foi tão ruim quanto outros, porque também se afastou de Deus. O Jorão vivia como se nunca precisasse de uma intervenção divina na sua vida. Ele vivia como se a guerra nunca chegasse em suas portas. De idolatria em idolatria, de afastamento em afastamento de Deus, ele foi vivendo a sua vida como queria bem viver, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se da sua palavra, pouco se preocupando com o povo que era de Deus, com o reinado que Deus havia lhe confiado. Pois bem, paralelo a Jorão está Josafá no Reino do Sul. E qual que é o posicionamento de Josafá? Josafá é o contrário. É um homem que teme ao Senhor. É um rei que trouxe príncipes para perto de si e deu-lhes uma missão. Ele disse: príncipes, quero que vocês peguem o livro da lei e se espalhem entre a nação do sul e ensinem a palavra de Deus. Eles fizeram isso. Josafá enviou príncipes dentre o povo e começou a ensinar a palavra de Deus. Então imagine, dentro em breve, várias tribos, várias famílias estavam conhecendo a palavra de Deus, e espiritualmente o reino de Josafá se fortaleceu e agradou ao Senhor. Quando a guerra chega, Josafá está posicionado agradando a Deus. Quando a guerra chega para Jorão, Jorão está anêmico espiritualmente, desviado de Deus e tem medo da guerra, ainda que as tribos que Jorão governava eram muito maiores do que as tribos que Josafá governava. Só que Josafá andava com Deus. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 17, diz que Deus também andava com Josafá, e Jorão se viu sozinho. O Jorão tipifica a vida de pessoas que vão vivendo a vida como se o mundo espiritual não fosse real, como se a guerra nunca fosse acontecer. E quando o aperto veio para Jorão, a primeira coisa que ele faz não é buscar a Deus, porque ele não andava com Deus, ele não buscava Deus. Então quando a guerra veio, a primeira coisa que ele faz é lembrar de alguém que busca Deus, lembrar de alguém que anda com Deus, lembrar de alguém que está perto de Deus, porque ele sabia que não estava, e que se orasse, Deus o repreenderia. Então ele vai correndo e pede ajuda: Josafá, me socorre, porque eu sei que você anda com Deus, eu sei que a presença de Deus é com você, eu preciso da sua ajuda. Não são poucas as pessoas que hoje
No tempo que podem, não querem orar. No tempo que podem, não querem buscar a Deus. No tempo que podem, não querem se consagrar. Aí você convida, vamos para o culto hoje. Ah, hoje eu tenho um negócio. Não vai dar. Não, vamos orar hoje. A oração não dá. Estou cansado, está frio. Porque o filho, porque a criança, porque o dinheiro, porque a falta dele. Não dá. E de desculpas em desculpas, às vezes nós temos o problema de agir como Jorão. Vamos deixando de lado a sensibilidade, a comunhão com Deus. E a vida vai seguindo. Só que um dia a guerra vai chegar na nossa porta. Um dia a guerra sempre vem como veio para Jorão. E o Jorão, ele é essa marca. O tempo de paz que ele teve era o tempo de buscar ao Senhor. O tempo de paz que ele teve era o tempo de se prostrar, fazer um concerto, tirar a idolatria e buscar ao Senhor. Porque um dia viria a guerra. E esse é um tempo que Deus sempre concede a todos nós. É o tempo que você pode olhar de repente para a sua casa e dizer, olha, minha casa está tranquila, minha família está bem, minhas finanças vão bem, está tudo em paz. Que tempo é esse? É o tempo de você buscar ao Senhor como nunca. É o tempo de você se prostrar como nunca. Por quê? Porque no dia que a guerra vier à sua porta, você vai ter uma comunhão fina com Deus e não vai temer a guerra. Se 1000, se 10.000, se 1 milhão se levantarem, você vai saber, o Deus que está comigo em todo o tempo me dará vitória mais uma vez. E o Jorão, ele faz isso. Ele se assemelha àquelas virgens loucas de Mateus 25. Que durante o tempo disponível não buscaram azeite em reserva, e faltou depois. Ou seja, nós temos hoje o momento de buscar a Deus. Qual que é o melhor dia de se entregar a Deus? Agora, hoje. Você está aqui hoje, com saúde, ouvindo a palavra, louvando a Deus. Hoje é o melhor dia de se entregar a Deus. Por quê? Porque podem vir dias em que a força te falte, em que as suas forças não sejam as mesmas que você tem hoje. Então o Espírito Santo diz, hoje é o melhor dia para eu me derramar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje é o melhor tempo de eu te levantar sobre a terra. Qual que é o melhor dia para eu dar um basta nos meus pecados e me voltar para Deus? Hoje é o melhor dia, enquanto você ouve essa palavra, o melhor dia de começar uma nova vida. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu te trouxe na tua melhor oportunidade de toda a tua vida, para você recomeçar a tua história, para se livrar das tuas idolatrias, para eu perdoar os teus pecados e te fazer uma nova criatura. Aleluia, aleluia. O Jorão não planta para colher, e quando a guerra chega, ele teme. E aí ele vira aquele viciado em pedido de oração. Não é pecado pedir oração, não é pecado. Mas tem aqueles que nunca oram. Aí quando aperta, preciso achar alguém que ora, porque eu mesmo nunca quis e não quero orar. Aqui vai um cuidado, porque a guerra chega para Jorão e ela é obrigatória para ele, ok? A guerra vem para Josafá, mas ela é opcional. Essa guerra não era de Josafá. E Deus já havia advertido Josafá dizendo, olha, cuidado com o reino do norte, não quero você com aliança com o rei Acabe, e nem com outros reis que são idólatras, não quero. Só que o Josafá faz uma política de boa vizinhança e entra na guerra que não era dele. E Deus aqui nos ensina algo importante: cuidado com quem a gente faz aliança. Tem luta que você está enfrentando, ou pode vir a enfrentar, que não precisaria, se não fizesse aliança com quem não deve. Tem tempestade que vai chacoalhar o teu barco, que não precisaria vir, se você ficasse onde estava, fazendo o que estava fazendo. O que Josafá estava fazendo? Buscando a Deus, ensinando a lei de Deus ao povo, crescendo em comunhão com Deus. Foi fazer o que com aliança com Jorão? Você está aqui servindo a Deus, jovem solteiro. Para que fazer aliança com o atribulado que vai arruinar a tua vida? Mas não, vai o teimoso, vai a teimosa. Tá uma bênção os teus negócios, aí vem todo tipo de abutre e urubu para querer fazer sociedade com a tua empresa. Cuidado, cuidado.
Tem gente querendo se aproveitar da bênção que Deus te deu e vai trazer guerra para a sua vida, vai trazer guerra para o teu projeto. Vigia em nome de Jesus. O Josafá não vigia, ele vai, ainda faz uma aliança de alto nível. Meu exército vai ser como o teu. Que cabimento tem isso? Como que era o exército de Josafá? Ensinado na palavra, temente a Deus. Como que era o exército de Jorão? Idólatra. E que comunhão pode haver? Não tem jeito, não dá para ter aliança. Tinha que Jorão se converter e o seu exército também para ter aliança com Josafá. Mas não, vamos fazer uma aliança porque a política agora é essa. A gente faz aliança com qualquer um e vamos tocando para frente. Até aqui Deus não foi consultado e vai deixando acontecer. Vamos ver até onde vai essas alianças. Não, vem aqui para minha casa, vem aqui para o meu churrasco, vai entrando e vai botando dentro de casa. Ontem, lá na Unesp, naquele projeto de doação de sangue, conversava com uma pessoa ali da saúde. Ela dizia isso: meu casamento acabou porque eu não vigiei. Eu trouxe pessoas para dentro de casa e arruinaram a minha casa. Há exclusividade sobre as famílias do reino de Deus, não é todo mundo que entra na sua história. Se passar por Deus, pode entrar no seu barco. Se Deus aprovar, pode entrar no seu barco. Agora, se Deus não aprovar, não força. Vai trazer tempestade para a sua vida. Deus cuida de você com tanto carinho. Ah, se nós entendêssemos o que significa isso, que Deus trata a gente como a menina dos seus olhos. Se você entendesse isso, valorizaria mais a sua fé, a sua comunhão com Deus, a igreja onde Ele te colocou. Há um poder, há uma graça, há um favor de Deus em te preservar. Valorize o que Deus te deu, não deixa contaminar. Josafá para tudo que estava fazendo e vai descer para uma guerra. Aleluia. Para chegar para Moabe tem que dar uma volta, passar pela terra de Edom. Então leva Edom junto, que era ímpio também. Imagine uma aliança esquisita. E aí, meu irmão, vai ter aperto com certeza. A jornada está fluindo, está acontecendo. E vai faltar água. O que falta é uma coisa essencial, que em outras regiões estava tendo de monte, mas está faltando ali para eles. Até aqui também ninguém está orando, ninguém está perguntando para o Senhor o que devia fazer. Vamos tocando para frente. Nós temos força, nós temos 3 exércitos, nós temos muitos rebanhos. A gente vai vivendo, nós somos fortes. Se fosse hoje, nós temos dinheiro, nós somos uma geração cheia de conhecimento, nós aqui sabemos como devemos decidir. Para que consultar a Deus? A gente sabe de tudo, a gente tem internet, a gente tem livros, a gente tem saber, há uma multiplicação do saber. Para que orar? Parece uma coisa tão esquisita, parece uma coisa tão antiga. Para que consultar a Deus? Olha a força, olha quantos exércitos nós temos. Para que orar? Eu tenho uma profissão, eu tenho o meu cargo, eu tenho 30, 40 anos de experiência. Para que orar? Só que a tua experiência, como a deles, os levou a lugares secos. E aí a força do exército não consegue fazer uma gota de água cair do céu. A força do exército não consegue achar um poço, uma fonte, uma poça de água. E aí começa aquele burburinho de 3 exércitos em um vale, 7 dias de caminhada, e ninguém tem um orvalho. Aí começa o tititi. Cadê água? Cadê água? Cadê água? Ninguém consegue prover. E aqui vem o posicionamento que eu quero destacar com vocês. O Jorão é o primeiro a abrir a boca e falar: Deus é o culpado de a gente estar nesse vale, porque Deus foi quem trouxe os 3 reis para morrer nesse vale. A pergunta é: foi Deus que chamou essa guerra aqui? Foi Deus que fez essa aliança? Deus foi consultado no começo? Mas a gente é perito em dar culpa a Deus das decisões que nós tomamos. Deus, a gente escolhe o casamento, mas a culpa do problema que vem depois não é nossa, não é da minha grosseria, não é da minha insensibilidade, não é da minha falta de Deus em casa. Não, o problema é Deus que me trouxe para esse casamento.
Deus que me trouxe para essa cidade, Deus que me trouxe para esse emprego, é Deus, tudo Deus, quando ele lá no começo não foi consultado. O Jorão se posiciona assim. E por que ele faz isso? Porque ele não andava de perto com Deus, tinha medo de Deus, estava distante de Deus, confiou em Josafá, mas Josafá não podia dar-lhe água. Josafá e Jorão confiaram que Edom junto ajudaria, mas ninguém poderia prover. E assim está muitos hoje, procurando nas suas alianças que fizeram, um meio de suprir aquilo que só Deus pode suprir. E a gente que faz aliança com o alcoolismo tentando suprir, aliança com drogas tentando suprir, aliança com o sexo fácil tentando suprir, aliança com o dinheiro ilícito tentando suprir, tantas alianças tentando suprir aquilo que Ele de graça pode suprir e nos dá aqui nessa manhã, a água viva para a nossa alma, a presença do Espírito Santo. Pare de buscar em outras fontes aquilo que só Ele, só o Espírito Santo pode dar e dá de graça aqui hoje. Aí destaca-se o posicionamento de Josafá. Ele resolve consertar aquela parada toda e diz: tem por aqui um profeta do Senhor. Aí lembrou-se de consultar a Deus. O projeto não estava fracassado até aqui? Estava. Mas ele lembrou-se de consultar a Deus. Isso quer dizer que Deus ainda tem planos para projetos fracassados. Deus tem remédio para casamentos fracassados. Deus tem remédio para relacionamentos, para empresas, para fé, para vida espiritual que fracassou, porque fracassou nas alianças. Deus tem um remédio, porque se você consultar uma palavra de Deus, e uma palavra de Deus cair sobre onde você está, o pior lugar se tornar um lugar de bênção, porque a palavra de Deus, ela dá vida aonde era para ter morte, ela traz restauração aonde havia ruínas. A palavra de Deus ainda tem o poder. Eu vejo aqui uma autoridade maravilhosa da palavra do Senhor, porque 3 reis cheios de força e poder se curvam para ouvir um profeta do Senhor. Um dia eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem agora, mas eu concordei e ainda concordo até hoje, que a maior autoridade em uma cidade não é o político, nem o militar, mas é o pastor, o homem de Deus, ou a mulher de Deus que estiver plantado naquele lugar. E esse texto me prova isso. Aqui temos poderio político, os reis, poderio militar, os exércitos, o poderio do dinheiro, as riquezas, os rebanhos que os acompanham, todos parados esperando que o profeta liberasse uma palavra para consertar aquela coisa toda. Aleluia! A autoridade maior não está lá fora, a autoridade continua aqui dentro. É o poder da palavra que sai da boca de Deus, ainda continua consertando tudo. Por isso que tanto faz se PT vai, se PT vem, se Lula vai ou vem, a autoridade maior está dada, é a palavra que sai da boca de Deus, é isso que nos governa, é isso que dirige a nossa vida, a palavra que sai da boca de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Alguém poderia questionar: vocês vão parar uma guerra, vão para a busca por água, para ouvir uma palavra? Por quê? Porque Josafá entendeu uma coisa importante. O pior problema ali não era a falta d'água, era a falta de Deus. O problema não era que iam morrer de sede, iam morrer sem Deus, sem a presença de Deus. O maior problema no teu casamento não é o financeiro. O maior problema na sua casa, na sua vida, não é o material, não é nem o diagnóstico que o médico te deu. O maior problema é a ausência de Deus na sua casa. Aleluia! A pior falta que faz não é dinheiro,
Porque pode faltar dinheiro, mas quem tem a presença de Deus fica firme no dia mau. Porque Deus sustenta, porque Deus guarda, porque Deus provê. O que está faltando aí não é que o teu marido é o problema, a tua esposa é o problema, teu filho é o problema. O maior problema não é o que você está vendo e está julgando, não. O maior problema é que Deus deixou de fazer parte dos seus projetos, mas quer voltar hoje, e quer restaurar hoje a sua casa e te dar uma nova vida para a glória do Senhor Jesus. A pergunta é: você vai parar o projeto para buscá-lo? Não, eu tenho força. Beleza. Eles tinham força. Só que olha como Deus vai se manifestar. Quantas espadas tinham? Muitas. Nesse momento aqui, todas embanhadas, nenhuma na mão. Quantos arcos e flechas tinham? Muitos. Nesse momento, todos desarmados. Quantas lanças tinham? Muitas. Nesse momento, todas encostadas. O único instrumento com atividade aqui agora é uma delicada harpa. Tudo parado. E o Josafá dizia: para tudo, porque quem anda com Deus começa a liderar sem querer. Lá no teu emprego, onde você trabalha, se você andar com Deus, de repente, é você que será consultado. Vai se preparando para isso. A guerra não é dele, mas agora, porque ele anda com Deus, Deus é Deus dos exércitos, ele assumiu o controle ali. Para tudo, vamos buscar a voz de Deus. O instrumento que está sendo utilizado aqui é uma delicada harpa. A força não vai servir agora. É a sensibilidade de cordas de uma harpa que vão subindo aquela canção. E diz o texto que a resposta a essa canção é que a poderosa mão de Deus vem sobre Eliseu para falar com eles. Zacarias capítulo 4 diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós estamos forçando a porta. Eu vou forçar para entrar no ministério. Eu vou forçar para entrar aqui. Eu vou forçar minha esposa a fazer isso. Eu vou forçar meu esposo. Eu vou forçar. Viramos uma geração de violentos, porque perdemos a sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual não é o que eu sinto na minha carne, não. Sensibilidade espiritual é ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso é. E quando a gente não tem essa sensibilidade, a gente se torna violento. Eu violento a igreja, eu violento o pastor, eu violento o meu irmão, porque na força do meu braço eu quero ir. O pastor disse uma frase esses dias no podcast, disse: nunca abra portas por sua própria força. Não violente. Não faça força. Se está fechada, vai na sensibilidade de um joelho dobrado, é como uma harpa. Vai na sensibilidade de uma oração sincera, como uma harpa. Vai na sensibilidade de um jejum, só você e Deus. Aquilo vai subir. E sem a força do teu braço, a poderosa mão de Deus, vai entrar nessa causa hoje, em nome de Jesus. A poderosa mão de Deus vai entrar onde você precisa. E você vai ver: não foi a minha mão, não foi o meu braço, mas a mão de Deus entrou. Deus se manifestou e o seu nome foi glorificado. Há alguns projetos que você vai parar para poder consertar, para não perder. Aleluia. Não é parar para desistir, é parar para consertar. Quem você vai buscar? Problema de casamento, você busca o pior conselheiro. E há homens e mulheres de Deus que poderiam te ajudar. Mas enquanto você quer forçar na força do teu braço, vai morrer de sede, sem a presença de Deus, vai ficar no fracasso do vale. Mas no momento em que se curvam, e quando vem a poderosa mão do Senhor, a palavra é muito curiosa, é maravilhosa, porque ela diz assim: não vereis, em outra versão diz: não sentireis vento. Vento não se vê mesmo. Então, não sentireis vento, nem vereis chuva. Está todo mundo parado, a harpinha está tocando. O Eliseu está profetizando por causa de Josafá. Dizia ele que se Jorão tivesse ali, só Jorão não tinha palavra, mas por Josafá tinha uma palavra.
E a palavra é essa: não vai sentir e não vai ver, todavia chegará tanta água que vocês vão beber e os animais vão beber, mas isso ainda é pouco pelo que Ele quer fazer. Mas tinha uma ordem: façam covas. Aí ficou louco o negócio. Não tem nuvem no céu, não está ventando, previsão do tempo, zero chuva, o ar mais seco do que o deserto, e Deus mandando você pegar um carnê para contribuir com o terreno, fazer covas. Está tudo seco, e Deus mandando você tomar uma atitude de quem sabe que a água vai chegar. Chega. Estou esperando um casamento que não vem. Se prepare para o casamento. Deus está dizendo: se você está sensível ao Espírito de Deus hoje aqui, se prepare para receber, sem que o teu braço possa fazer, porque você não vai participar de como fez, você vai recepcionar o que Ele fez, você vai receber o que Ele mandou, vai chegar até você o que Ele providenciou. Se choveu em outro lugar, se Deus rompeu um abismo, nós não sabemos. Ou a Bíblia vai dizer que eles fizeram covas e covas e covas e tantas covas. Na manhã do dia seguinte, lá vem água. E vem tanta água que vai enchendo aquele vale. Só que é pelo caminho que eles haviam vindo. Eles passaram por aquele lugar e não tinha água. Mas quando a palavra de Deus chegou até eles, a água veio de onde não poderia ter, mas tinha agora. E vai chegando e vai enchendo aquele vale. É o que Deus está fazendo sobre essa igreja. De repente pagamos o terreno, de repente construímos o colégio, de repente o complexo está de pé, de repente a tua casa está restaurada, de repente o teu casamento, porque águas estão chegando. Se prepare para receber. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais alto, porque as águas de Deus estão chegando sobre este lugar. Eu quero encerrar com vocês. Ninguém vai morrer por causa de um homem de Deus que busca uma palavra de Deus. Reinos ímpios estão sendo poupados. Ninguém vai morrer. Nenhum animal, nenhum cabrito morreu de sede, porque uma palavra de Deus foi liberada. Uma palavra liberada de Deus. Ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, porque tem homens e mulheres de Deus posicionados em favor desta cidade. Deus vai sacudir Botucatu, porque é homens de Deus posicionados em favor desta cidade. Na manhã seguinte, está todo mundo se lavando, se revigorando, e Deus foi maravilhoso, que não deixou que viesse uma enchente avassaladora, que destruísse o acampamento. Não, a água veio para encher as covas. Não foi aquela coisa destruidora que matou gente afogada. Não, a água veio calma e tranquila. Lembra do Salmo 23? Leva-me às águas tranquilas. E depois que cheguei em águas tranquilas, o que acontece? Refrigera a minha. Esse refrigera a minha alma significa: dá-me vida outra vez. Então na manhã seguinte, quem já estava cansado de 7 dias de caminhada sem água, cansou-se um pouco mais fazendo covas, ok? Sim. Passou a noite muito cansado, ok? Sim. Só que na manhã seguinte tinha muita água. Aí está bebendo, aquela boca seca sendo dessedentada, o ânimo voltando, espadas sendo afiadas outra vez, estão se preparando outra vez, porque Deus disse: a água é pouco pelo que eu vou fazer. Porque a ordem de Deus a partir daqui foi: vocês vão se levantar e vão entrar na cidade. A ordem foi essa: vocês vão se levantar depois da água, vão entrar na cidade e vão tomar o território. Foi essa a ordem de Deus, está aqui no capítulo, foi Deus que mandou. Então eles estão de manhã se dessedentando, estão tirando aquela sede, estão se recuperando, estão se renovando, estão renovados. Só que quem está lá de cima são os inimigos. Estão lá no topo da montanha e estão dizendo o seguinte:
que é aquele vermelhão lá embaixo? Por que estava vermelho? O espelho d'água com o sol fez a cor d'água ficar vermelha, está no texto. Quem olhou de longe dizia: olha, as águas daquele lugar estão secas. Eles moravam ali, sabiam como estava a região. Não é água. Sabe o que é aquilo? É sangue. Rei Josafá, rei Jorão, rei de Edom brigaram entre si, se mataram. Tudo aquilo é sangue. Então nós, moabitas, vamos descer para pegar a riqueza desse povo, os rebanhos deles, e ganhamos a guerra. Porque não é água, não pode ter água lá agora, é sangue. Então quem vai descer correndo para tomar despojo não desce armado, nem preparado para brigar. Espadas na bainha dos moabitas e vamos descer a montanha até o vale. Só que qual que era a real situação do vale? 3 exércitos visitados por Deus, renovados pela água que Deus tinha mandado, armados até os dentes. Gente que olha de fora e diz, ou disseram para alguns de vocês, quem sabe: você vai lá para Sumzum, morreu o teu ministério. Está olhando de cima. Você vai para a igreja, vai virar crente, morreu a tua vida, acabou a festa. Você vai ouvir a voz de Deus, vai ficar nesse lugar que Deus mandou, acabou a sua vida. Não sabem que lá no vale Deus está fazendo tanta coisa. Não sabem que Deus visitou aquele povo e está renovando, e estão armados até os dentes, prontos para entrar numa guerra. Os moabitas estão chegando, vão chegar. Quando chegam no vale, Israel se levanta, Edom se levanta, rei Josafá se levanta. Eles arrasam os moabitas. Daquela vitória no vale, eles sobem para as montanhas, invadem a cidade e acabam, dominam toda a cidade. Eu encerro com você dizendo o seguinte: Deus vai mandar água. Deus mandou água nesta manhã. Só que Deus disse na palavra: isto ainda é pouco. Quando você vê o complexo Sumzum de pé, lembre-se: isto ainda é pouco. Quando for inaugurar o colégio, lembre-se: isto ainda é pouco. Porque depois disso tem uma outra missão. Nós vamos entrar nas cidades, nós vamos entrar no estado, nós vamos entrar na nação, e nós vamos ganhar almas para o Cordeiro. Porque esse é o propósito. Ele não manda água para você ficar bebendo parado no vale. Ele manda água para te renovar, para te pôr de pé, e você pelejar as guerras do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.